15 de agosto de 2026, gratidão damos a Deus pela maravilha desse dia. Zacarias, capítulo 6, verso 1, nele diz: Quando me virei, levantei os meus olhos e olhei, e eis que saíam 4 carruagens de entre os 2 montes, e os montes eram montes de bronze. Zacarias segue aqui na sua sequência de visões, né? Agora ele olha 4 carruagens saindo entre 2 montes, entre as colunas ali, talvez, dos montes ali do Senhor, Monte Sião, Monte das Oliveiras, pelo menos no entendimento da teologia. E montes quer dizer que ele sai ali diante da firmeza, né? Da imutabilidade, da, vamos dizer assim, irreversibilidade do propósito que já havia sido definido. Esses cavalos saem com o propósito, vamos dizer assim, de levar o juízo do Senhor e de dominar sobre todas as terras. São indicativos simbólicos da ação do Senhor. E ele fala de 4 cores, ele fala de cores vermelhos, pretos, brancos e cavalos baios ou cavalos maiados. Cavalo vermelho, ele sai para... Cavalo vermelho não, cavalo preto, ele sai para o norte, representando muito possivelmente a região da Babilônia e da Síria. Os cavalos um vai para o norte, o outro vai para o sul, né? E o outro vai para o sul, representando muito provavelmente a região do Egito, que eram regiões opressores do povo judeu, né? Os cavalos brancos, eles saíam em direção seguindo os cavalos pretos. Os cavalos pretos trazendo o juízo, o cavalo branco estabelecendo ali a glória, estabelecendo ali o reinado. Os cavalos vermelhos, muito possivelmente representando o sangue, né? E isso se espalharia sobre toda a terra, principalmente sobre os opressores do povo de Deus. Mas no meio desse universo aqui, ou desse ambiente que representa esse juízo, quando você chega lá no verso entre o verso 9 e o verso 12, em especial no verso 12, a gente diz assim: e fala-lhe dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é o Renovo, ele crescerá do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Quando você vai nessa profecia, Zacarias, ele é ordenado aqui a coroar. No verso 11 ele diz assim: então toma prata e ouro e faz coroas e coloca sobre a cabeça de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. O sumo sacerdote, ele tinha uma função muito específica dos ritos, dos sacrifícios. E a coroa, ela representava reino. Ou seja, você ia colocar sobre a cabeça de um sacerdote uma coroa, algo impensável para aquela cultura, que eram 2 figuras ou 2 funções completamente distintas, opostas. Sacerdotes não governavam, reis não eram sacerdotes, apesar que nós temos na história bíblica reis querendo oferecer sacrifício. Não lembro agora o nome do personagem, mas nós temos isso. E então, qual é a prefiguração? A prefiguração simbólica aqui é justamente como ele diz, quando ele diz assim, do
renovo, o homem cujo nome é o renovo. E esse renovo, ele aponta para as profecias messiânicas, aponta para, vamos dizer assim, a vida de Cristo. Quem poderia ser sacerdote e rei? O próprio Cristo. Então, esse escândalo visual, né, essa incompreensão no primeiro momento, tem essa máxima desse simbolismo, do que vem mais forte. E aí, o propósito disso é o quê? Estabelecer o templo, estabelecer a edificação da casa do Senhor, estabelecer como se fosse o seu próprio governo. E quando a gente vai lá no verso 3, quando ele diz assim, quando ele estiver assentado e governando sobre o seu trono, ele será sacerdote sobre o seu trono e haverá conselho de paz entre os dois. Ou seja, conselho de paz entre a função de governante e a função de sacerdote. É o que a gente hoje vê aí nos movimentos, essa discussão, principalmente de governo, sempre parece que fazendo oposição ao poder, à autoridade celestial, ao movimento daquilo que nós trazemos no próprio Evangelho. E lá no final, no verso 15, ele diz que os povos de longe virão para poder adorar no templo, para poder edificar no templo do Senhor. E interessante isso, você vê que as concepções elas não se resumem a esse ponto. Elas perpassam, na verdade, essa época, porque ela entra aqui em questões apocalípticas. E o que mais chama a atenção é o recado final que está no verso 15, que ele diz assim: e isto só acontecerá se diligentemente obedecerdes à voz do Senhor vosso Deus. Obediência, fé, cumprimento profético e ouvidos sempre aptos, atentos para poder discernir e poder traduzir a vontade do Senhor. É o que nós temos aqui. Então, fica na graça de Deus e Pai e que o Senhor possa nos cuidar, meu irmão.